Olá, gente, boa tarde. Olá. Oi, gente. Oi, meninas. Oi, Baiana, Alaci. Oi, Mo. Olá, gente. Oi, Ana Lu, querida. Recebendo vocês com o Lulu Santos. O Lulu Santos não tem erro, né? Voltando para a live, vamos falar sobre as mentiras, né? Sobre nosso hábito quase que inconsciente de mentir para agradar, né? Como ficou? Oi, Su, que saudades! Oi, Dani! Vamos chegando aí, meninas, vamos chegando aí, minhas rainhas. Um assunto interessante, eu acho. Falar sobre mentira é um negócio doido, né? Porque quem não mente, atire a primeira pedra, né? Oi, Ju, oi, Anas, as tantas Anas aí, né? Vamos chegando, gente. Queria também deixar a música aqui de lado agora. Queria aproveitar para dizer para todos os professores, todas as professoras amadas da minha vida, eu sou professora, me considero, sempre quando alguém pergunta o que eu sou, a primeira coisa que me vem à mente é eu sou uma educadora, né? Eu trabalhei em escolas, eu fui educadora a minha vida toda. Eu brinco que eu mudei de sala de aula. Ó, a minha sala de aula agora tá aqui, né? Minha sala de aula tá na minha casa. Mas eu continuo me considerando uma educadora, né? Uma professora de tantas coisas. Eu acho que todo mundo é um pouco professor. Mas a minha vida foi numa escola, né? Em escolas, enfim. Então eu quero deixar, assim, minha homenagem, né? Dizer que honro muito todos esses professores. Feliz dia dos professores, que devia ser todo dia. Eu vou até falar disso num videozinho que eu fiz ontem, que a gente tem que entender, né, gente, que enquanto as modelos e os jogadores de futebol receberem mais salário e mais visibilidade que os professores, tem uma coisa de muito errada no mundo, né? Acho que eu gosto de dizer também que tem muitas profissões, né, muitos trabalhos que fazem o mundo andar. Mas se tem um trabalho que muda o mundo, eu fico até emocionada de falar, porque se tem um trabalho que muda, que transforma o mundo, é o trabalho dos educadores. Me emocionei. Porque, cara, só quem está numa sala de aula com as crianças sabe a potência, né, o poder que é. A gente tem uma potência, um poder de passar para essas crianças crenças, né? Nós formamos pensamentos, né? Então é muito, 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 muito importante que os professores sejam valorizados, sejam amados, sejam bem vistos, sabe? Sejam colocados assim em cima das montanhas pra gente, assim, sabe? Honrá-los. Porque quanto mais honrados, mais valorizados eles forem, mais eles vão dar para as nossas crianças, né? Vão passar para essas crianças boas crenças, né? Bons pensamentos, boa vontade, sabe? Alegria de viver. E não está acontecendo isso ainda, né? E a gente viu na pandemia o poder, né? De resiliência desses professores. Eu trabalhei 20 anos numa escola, né? E estou em contato com professores, então eu também vejo a resiliência desses professores que dentro das suas casas, às vezes com, sei lá, com pouca condição, seguraram o mundo na pandemia, né? Então, um beijo gigante, muita honra para todos os professores e professoras desse mundo aí, principalmente as professoras, porque eu acho que as professoras, mães, nossa, elas merecem, assim, olha, toda a nossa gratidão, toda a nossa honra, né? Porque segurar a onda das suas crias e da cria dos outros não é para qualquer um. É uma grande missão mesmo. Um beijo, professoras. Ai, gente, vamos lá. Nossa, me emocionei de falar dos professores, né? Porque tá muito em mim, né? Tá muito em mim. Gente, quero... bem-vindo todo mundo aí, todo mundo foi ótimo, né? Vamos falar dessas mentiras, né? Eu quis trazer esse tema porque é um tema que é uma coisa que eu tô treinando em mim. Né?
com o meu processo de autoconhecimento, vim entendendo o quanto as pequenas mentiras que a gente fala todo dia para agradar as pessoas no geral, elas vão minando o nosso próprio processo. Tá? Então eu queria assim que a gente recebesse esse conteúdo de uma forma bem profunda, assim, porque ele parece meio desimportante à primeira vista, falando assim, a gente mente um pouco para viver. Tudo bem, é verdade. Mas eu também estou aqui tentando entender esse impacto todo em mim, vendo como as pequenas transformações que eu vou contar para vocês que eu estou fazendo na minha vida estão impactando de uma forma grande no meu processo de autoconhecimento. Então vamos começar lá. Eu estudo, né? Eu gosto de estudar um pouco essa coisa um pouco mais científica, assim, né? Não sou uma expert nisso, mas sou uma curiosa. Então eu gosto de entender por que acontece no cérebro, no nosso cérebro mesmo, e daí para entender o que acontece na nossa mente e para o que vem para essa vida real, né? Então, gente, tem uma coisa que quando a gente mente, né? É muito legal ver esses estudos. Quando a gente está contando uma mentira, são áreas do nosso cérebro que vão, tanto que tem, né? Que vão acender, vamos dizer assim. Quando a gente está na verdade, ainda tem um estudo que diz, quando a gente está na verdade, lá na área do cérebro que está ligado com isso, vamos dizer assim, vamos dar esse exemplo assim, meio de uma outra forma, são duas luzes que se acendem quando a gente está falando a verdade. A gente gasta menos energia, a gente está ali, não está precisando ficar alerta, né? Não está precisando... não vai disparar o nosso coração, não vai acontecer um monte de coisa de reação química no nosso corpo. Quando a gente mente, é como se de duas luzes, na verdade, a gente acendesse, sei lá, 200 luzes. Então, o gasto de energia quando a gente mente no nosso cérebro, o nosso corpo físico todo, ele é muito maior, é gigante. Acontecem várias reações, que inclusive tem gente estudiosa, né, polícia e detetives e tal. Vocês lembram daquela série Lie to Me? Que você consegue ver reações químicas no corpo quando alguém está mentindo. Tanto que existem os detectores de mentira. Porque são coisas que acontecem, reações químicas que acontecem no nosso corpo quando a gente mente, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que a gente gasta muita energia, né, quando a gente tem que mentir. Mas também tem um estudo, eu achei super interessante isso, gente. Tem um estudo que mostra que a reação química no cérebro com a mentira é na amígdala, né? Tem uma parte do nosso cérebro chamada amígdala, que é onde a reação mais forte ali da mentira acontece, porque esse lugar do cérebro é aquele lugar do fugir ou matar lá, é uma parte assim que causa uma reação grande. E como ela cansa, como ela causa uma reação, como ela faz um impacto grande, tem um estudo que diz também, isso que eu achei bem perigoso, mas importante de saber, que quando a gente começa a mentir muito na vida, acontece uma coisa que o nosso corpo vai se adaptando. Então, essa parte do cérebro começa a se dessensibilizar, né? Perder essa sensibilidade. E o que acontece? A gente começa a conseguir mentir melhor. Quem mente bastante começa a ficar craque em mentir. Por quê? Porque existe uma dessensibilização dessa área do cérebro. Então, é bem doido, né? Deixa de ter uma resposta emocional tão forte e a gente começa a entrar numa facilidade. Então, para ter uma reação maior, o que vai acontecer? A gente tem que mentir muito mais ou mentir uma mentira muito maior. Porque a gente começa a ficar com uma licença dentro da gente de mentir. E não faz sentido isso para vocês, gente? Quando a gente mente uma coisa grave e tal, e se dá bem, e dali a gente fica mais corajosa para mentir uma outra coisa mais grave. E começa a, vamos dizer assim, fica sendo fácil, né? E quando fica fácil, fica até perigoso, assim, né? Porque a gente vai entrando num lugar ousado ali, né? Vai ousando aqui. E também tem um estudo, então eu tô colocando esses pontos pra gente entender o que vai acontecendo na vida. É por isso que
Tem gente que é muito craque em mentir, né? A pessoa mente e você fica depois, quando você descobre que é uma mentira, você fica tipo chocada. Você fala, meu Deus do céu, como assim que aquilo era mentira? Porque a pessoa tava ali assim de corpo e alma falando aquilo, você não viu nenhuma pisada na bola externa, né? Nenhuma coisa ali. Então a gente fica muito chocado às vezes com as mentiras mesmo. Mas esse estudo também fala, gente, que a gravidade da pessoa ficar craque em mentir é porque ela vai perdendo, né? Ela vai ficando. Tem duas coisas que são necessárias. Olha que legal isso. Tem duas coisas que não são necessárias para um bom mentiroso, para o cara mentir bem. É ter memória boa, porque vamos falar a verdade, quando a gente mente, a gente tem que lembrar de duas situações. A situação verdadeira e a que a gente inventou, a que a gente mentiu. Então, para a gente sustentar essa mentira, a gente tem que ter uma memória de tudo que aconteceu, de tudo que a gente falou ali na mentira, para a gente poder continuar falando essa mentira, né? E a outra coisa, a outra habilidade que a pessoa tem que ter é frieza emocional. E quando a gente vai desenvolvendo essa frieza emocional, a gente vai perdendo um pouco da nossa humanidade. Né? E perder a humanidade é perder a conexão, que é a coisa mais importante para qualquer ser humano. Então, olha que profundo, gente, olha que louco isso. Mentir bastante vai deixando a gente craque, o nosso cérebro vai facilitando a mentira, porque ele quer que a gente sobreviva. Então, quando a gente começa a forçar uma coisa química, ele vai desensibilizando para que fique mais fácil, para que a gente não morra, né? E quanto mais a gente mente, a gente vai ficando mais com essa frieza emocional, menos humano, perdendo conexão. Então, é isso que acontece com pessoas que são facilmente... mentem facilmente, né? Mentem assim com aquela cara lavada. Essa pessoa ficou fria, né? Ela se desconectou bastante da sua humanidade e da humanidade dos outros. Uma outra coisa que é bem interessante também da gente pensar, antes de eu entrar nas consequências maiores aqui, é a gente pensar que hoje, gente, com o mundo que a gente vive, veja se vocês concordam com isso. Eu acho isso, assim, super, super verdadeiro. Mentir cara a cara, mentir pessoalmente é o dobro de difícil do que mentir online. É ou não é? Por quê? Porque quando você está presencialmente com alguém, quando você está cara a cara com alguém, essa pessoa e você estão ali vendo, né, todas as reações do corpo, a linguagem corporal do mentiroso, ela entrega muito, né? Tanto que tem pessoas craques em detectar isso. Existe a questão da temperatura, até da cor, né? A gente fica às vezes até vermelho, brilho, pupila, né? A coisa da mão sua, né? A temperatura muda. Então, mentir cara a cara é muito mais estressante do que mentir online. E o que acontece? Quando a gente tem conversas difíceis para ter, ou quando a gente precisa sair, lidar com situações que a gente não quer, que a gente não tem coragem de encarar, hoje em dia existe uma licença para a gente fazer isso online. Ainda mais na pandemia, né? Que a gente não pode ver as pessoas. Então, quando a gente está online, quando você está no WhatsApp contando uma mentira... né? Ainda mais se você for uma boa escritora, souber fazer um texto bacana, cara, você mente descaradamente ali. E para a pessoa descobrir que isso é mentira, porque tem muito menos detalhes, é muito mais difícil de você cair na tua mentira, né? Então a tecnologia, o mundo VUCA, né, que a gente chama, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o mundo da pandemia, que é o mundo que a gente está vivendo, ele incentiva, ele facilita a mentira. Então, quando a gente não quer desagradar alguém, quando a gente não quer desagradar um chefe, falando muito de relacionamentos amorosos, né, gente? Puxa vida, como a gente mente para agradar o nosso parceiro ou a nossa parceira.
por medo da gente perder aquele amor. Então a gente mente de várias formas, né? Mente sobre o que a gente gosta, mente sobre o que a gente quer, né? Sobre o que o outro traz pra gente. Então assim, a gente vai mentindo para agradar, para ir ganhando terreno, né? A sensação que a gente tem quando a gente agrada, quando o outro está satisfeito, né? Mesmo que a gente tenha que mentir, é a sensação de que a gente está ganhando um terreno, que a gente está ali conseguindo o que a gente quer, que é ficar com aquela parceria, seja no trabalho, seja no amor, seja na vida, enfim. Só que, dito tudo isso, né? A gente tem que lembrar, eu falei muito da mente consciente, falei do mecanismo do cérebro quando a gente mente. Mas todos nós que estamos aqui, todo mundo que está nos ouvindo aqui, que vai ouvir depois, sabe, está num processo de autoconhecimento, né? Possivelmente todo mundo que está aqui comigo está no seu processo de autoconhecimento. E todo mundo que está num processo de desenvolvimento pessoal sabe que a gente tem uma mente consciente desse tamanho e um inconsciente gigante. E, gente, o que acontece? Quando a gente mente, a gente pode até se dar bem nesse mundo consciente. A gente lê o outro foi agradado pela gente, então é bom, o outro também gosta de ser agradado, né? A quem a gente agradou mentindo, a outra pessoa possivelmente ficou feliz, porque a gente agradou, falou o que ela queria, né? E nos desagradamos mentindo. Mas existe o nosso inconsciente, e o inconsciente do outro também, e o inconsciente coletivo. E, gente, vamos falar agora aqui, cá entre nós, vamos falar a verdade? Mentir é uma traição a nós. Mentir é uma traição à nossa verdade, ao nosso ser. E o que uma mentira, a nossa essência, a nossa verdade gera? Mesmo que não seja conscientemente, o que essa mentira vai gerar? Culpa! A famosa culpa. Certo? E quando você mente, você gera uma culpa inconsciente, quase sempre inconsciente, às vezes até consciente, né? E essa culpa vai ficar armazenada aí no teu ser, vai ficar guardada nos seus arquivos, nas suas gavetinhas, e você tenha certeza, assim, olha, que mais dia ou menos dia você vai arranjar uma situação para se sabotar, para que essa culpa seja, vamos dizer assim, redimida, né? Seja colocada. Existe aquela lei universal, né? Tem umas 7 leis cósmicas, não sei como é que chama, né? Tem a lei universal que é dar e receber, né? A gente tem que dar e receber. E quando a gente mente, a gente fica em dívida com o nosso inconsciente. Quem está em dívida tem que pagar. E a gente vai pagar essa dívida aprontando alguma situação inconsciente para a gente se sabotar. Me contem aí se já não aconteceu na vida de vocês. Nossa, gente, eu tenho tanta história para contar sobre isso. Mas assim, é clássico. Você vai mentir para agradar alguém, você vai mentir para que o outro fique feliz. Você está se traindo e mais cedo ou mais tarde você acha um jeito daquela mentira vir à tona para você poder falar que era mentira, ou você vai ser pega na mentira e você vai ter que consertar, você vai ter que colocar na vida de novo no trilho, né? Vai colocar de novo a verdade que estava lá sufocada, né? Pela tua culpa. Já aconteceu com vocês isso? Comigo já aconteceu várias vezes. A gente mente, mas um dia a gente vai ter que parar e vai ter que lidar com a verdade que ficou escondida. Né? Então, assim, energeticamente falando, gente, mentir é muito cansativo e é muito caro, né? É muito caro. E como eu falei que a mentira, né, a destreza de mentir é cumulativa, a gente vai ficando craque em mentir. Eu comecei a fazer um estudo comigo mesmo um tempo atrás sobre as várias mentiras que eu vivi. Eu me senti, né, quando eu dei uma grande virada de vida, uns 8, quase 10 anos atrás,
eu entendi que eu vivia numa grande mentira. Mas eu também até fiz um post ontem sobre isso. Muita mentira na qual eu vivia era por pura falta de conhecimento sobre mim. Porque eu estava tão acostumada a agradar, a mentir o tempo inteiro sobre o que eu gostava, sobre o que eu queria, sobre o que eu precisava para ser feliz, porque eu achava que o outro era o que ia me fazer feliz, né? Que o emprego que eu tinha ia me fazer feliz. Então eu estava tão acostumada já a mentir sobre aquelas coisas que eu não ia fundo, né, no meu processo. Então, na verdade, a grande mentira que era a minha vida não era uma mentira exatamente de enganar o outro, era uma mentira de me enganar. Então, eu vivia um cenário muito grande onde eu precisava gastar muita energia para ficar naqueles lugares com aquelas pessoas, e a energia que eu gastava para segurar a onda daquilo tudo era a energia que me faltava para eu conseguir sair daquilo tudo, gente. Olha que louco. Eu aposto que muitos de vocês já passaram por isso. A energia que a gente gasta sustentando mentiras que a gente cria para agradar o outro é exatamente a energia que nos falta. Aquela energia que quando você acorda de manhã e precisa fazer uma transformação da tua vida e você não consegue. Você fala, gente, eu não consigo fazer isso, eu não tenho forças para fazer isso. Porque você gastou toda essa força, toda essa energia vital para segurar o cenário das mentiras que você mesma criou. Então, assim, cara, é muito profundo isso, é muito complicado. Mas, como eu falei para vocês, vamos agora para... deixa eu ver o tempo aqui, que eu quero ver se eu faço umas lives mais curtas agora, gente, um pouco mais dinâmicas pra gente, né? E vou fazer algumas aulas no Zoom também, já tô preparando a primeira, viu, gente? Vou começar a chamar vocês pro Zoom, porque a gente tem que sair do Instagram, né? O Instagram tá entregando muito pouco, né? A gente tá na mão... eles querem que a gente pague, isso também, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a criar alternativas e viver na nossa verdade, né? Não ficar na mão de rede social. Então, vou convidar vocês para outras coisas em breve, tá? Já tô tentando me virar, porque olha aí, né? O Instagram não tá entregando o conteúdo da gente, então também temos que sair dessa rota. Mas vamos lá, voltando aqui. Como eu comecei a ver, né, que a gente fica tão craque em mentir, que esse aprendizado de mentira acumulativo, eu comecei a fazer o caminho contrário, gente. Eu comecei a fazer o caminho da verdade, porque falar a verdade também é um caminho e um treino cumulativo. Então eu quero contar para vocês o que eu tenho feito, né, e falo também nos meus cursos, e falo isso para as pessoas, né, nas mentorias, e todo mundo gosta, e todo mundo começa a sentir esse impacto muito rápido, isso é legal também. É a gente começar a fazer uma coisa. Vocês leram, quem leu Poliana, né? Quando era pequena, era um jogo do contente que ela fazia lá. Enfim, essa é uma outra coisa também que às vezes eu me inspiro nesses livros, né? Mas é um jogo da verdade, né? É essa coisa. Eu que estudo Jung também, né, gente? O Jung fala muito pra gente que a gente tem que... quando a gente chega na metade da vida, a gente não é mais convidado a se conhecer, a gente é convocado a se conhecer. Então, assim, e o Jung fala também para a gente nomear as nossas emoções e para a gente falar em primeira pessoa sobre elas. Então, o que eu tenho feito, a dica que eu vou dar para vocês é: comecem a falar a verdade nas coisas mais simples da vida. Porque a gente mente no automático. Por exemplo, alguém fala pra você assim, você sai com o namorado novo, tá? E ele fala assim, vamos comer comida japonesa. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu sou um ser que não gosta de comida japonesa. Eu sei que é uma coisa louca pra muitas pessoas. Mas a textura de coisa crua na minha boca, eu tenho gastura, eu tenho um negócio que não vai. Eu não consigo comer coisas cruas. Então, eu não gosto de muitas comidas japonesas. Então, assim, a pessoa convida você para comer, primeiro encontro, né? Não aconteceu comigo, mas estou dando um exemplo, né? O primeiro encontro com aquele boy que você estava esperando um tempão sair e tal, e ele é louco por comida japonesa, e daí você vai. Na verdade, não aconteceu comigo exatamente no primeiro encontro, mas aconteceu em algum encontro. Gente, eu cheguei no restaurante, né? Eu fui, em vez de eu dizer desde o começo que eu não comia comida japonesa, eu fui, né? Comer e depois passei um papelão, né? Assim, enfim.
Porque daí o cara já tava lá armado, era tipo rodízio, era caro, e daí eu comi tipo 3 coisas dizendo que eu não tava com fome. Foi patético, né? Mas enfim. Então eu digo assim, gente, fala já desde o começo. E olha como é que se fala. Eu não gosto de comida japonesa. Então eu gostaria que a gente fosse para um lugar onde eu pudesse também curtir a comida. Vamos pensar numa segunda possibilidade? Gente, né? Esses dias eu vi uma menina falando que não gostava de sexo oral. E a pergunta, né, que ela fez na roda que eu tava, tal, era assim: como que eu vou falar pro meu namorado que eu não gosto de sexo oral? E a gente falou para ela: você fala assim, namorado, amor, eu não gosto de sexo oral. E daí muita gente caiu na risada, né? Porque a pessoa fica fazendo, gente, uma confusão na cabeça. Como eu vou falar que eu não gosto de comida japonesa? Ou como eu vou falar que eu não gosto de sexo oral? Não é o meu caso. O sexo oral é só da comida japonesa, tá, gente? Mas assim, tô dando esses exemplos bem diferentes, mas são exemplos... Um é mais delicado, né? Que é o sexo. Mas assim, a gente se embanana para falar, seja da comida ou seja do sexo. Isso que eu quero dizer. E, gente, eu quero dizer para vocês que o melhor jeito de falar que você não gosta dessas coisas todas é dizendo num tom amoroso para si mesmo. Nomeia em primeira pessoa. Eu não gosto de comida japonesa. Ou eu não gosto de sexo oral. A gente pode tentar uma alternativa diferente? É assim. É só assim. E a gente fica tentando fazer uma palestra, inventando, a gente justifica toda a história antes de falar do que a gente não gosta, né? A gente conta uma história que foi traumatizada, porque não sei o que, e daí no fim a pessoa já tá assim, ó. A pessoa tá apavorada na tua frente, daí lá no fim você quer falar assim: olha, então eu queria te dizer que eu não queria fazer sexo oral. Ou eu queria te dizer que então eu não quero comer comida japonesa. A pessoa nem lembra mais que aquela é a situação. Você confunde, você cansa o outro. Então, a minha sugestão aqui, a minha dica para vocês é: pega o problema que é a coisa que você não quer e que você automaticamente mentiria no passado ou aceitaria para agradar e só experimenta. Gente, sério, só experimenta fazer isso. Eu não gosto. Eu não gosto de comida japonesa. A gente podia pensar num outro restaurante onde eu e você ficássemos felizes? Gente, a pessoa pode até brincar com você. Pô, eu tô louca pra comer comida japonesa. Então, assim, se a pessoa falar isso, você pode dizer assim: então vamos tentar um restaurante que tenha comida japonesa e outra coisa, porque daí eu também fico feliz? Se você mostra pro outro que é importante para você se fazer feliz, o outro vai entender que é importante que ele respeite você, que ele também tente te fazer feliz pelos meios que talvez para ele não sejam óbvios, entende assim? Porque quando você dá o tom que você se respeita, que você quer se fazer feliz, o outro não vai mudar esse tom, porque esse tom já é teu, né? Ou se ele mudar, ele vai entender que vai ser uma coisa complicada dele fazer. Agora, se você se desrespeita nessas pequenas coisas, você tá dando o recado para o outro que ele pode te desrespeitar nessas pequenas coisas. Então ele vai falar: eu quero comer comida japonesa hoje. Ele vai te levar para lá e dane-se se você não gosta, porque você não deu esse tom, né? Entende? São pequenas coisas. Quando você não se posiciona para o outro com as coisas que você não gosta, quando você mente para agradar, seja ir para os lugares, seja usar uma roupa. Gente, no relacionamento, muitas vezes a gente cede um pouco. Não estou falando para você ser radical, mas você cede sem se violentar. Cede pontuando, né? Hoje a gente vai ver um filme de tiroteio, porque eu sei que é importante para você. Eu sei que você curte e hoje eu tô super de boa, eu tô tranquila e eu vou dar risada da tua cara feliz vendo um filme de ação, por exemplo, né? Ou, sabe, essas pequenas coisas? Mas se você for ao cinema 10 vezes,
assistindo um tipo de filme que você odeia, você vai brigar com o teu namorado por qualquer coisa daqui a pouco, porque o teu tanque tá cheio, porque você se violentou, você se machucou várias vezes. Entende? Aí tem aquelas brigas por nada, a gente começa a brigar por nada, porque a janela tá aberta, porque o cara tossiu do teu lado, porque você já se violentou, você já encheu o saco de ceder, de mentir para agradar tanto, e o teu inconsciente não vai te dar trela. Você vai ser castigado por você mesma. Você vai se sabotar do futuro, porque você está em dívida com a tua verdade. Você está em dívida com você. E a gente apronta. Eu estou dando exemplos cotidianos, porque o treino que eu estou pedindo para a gente fazer é cotidiano. É falar no dia a dia das coisas que não gosta, né? E se for para fazer uma coisa para agradar o outro, porque a gente pode agradar o outro, gente, só que não mentindo. A gente pode dizer assim, por exemplo, né, sei lá, a pessoa quer porque quer comer comida japonesa, ou quer porque quer que eu experimente uma nova coisa da comida japonesa. Eu vou falar, eu topo hoje ir num restaurante japonês, eu até topo experimentar uma coisa, mas eu não sei se vai ser bom. Então, assim, eu estou topando para viver uma experiência com você, mas vai ficar claro que eu estou experimentando, que eu estou cedendo, porque eu estou curiosa também para ver, porque eu estou a fim de viver aquilo com aquela pessoa. Entende a grande diferença? Eu não estou mentindo, né, para agradar ninguém. Sobre quando a gente acha uma coisa bonita, né, quando você olha para uma pessoa e a pessoa, sei lá, é muito, por exemplo, né, umas outras coisas que são situações complicadas. Quando você recebe um presente de alguém, né? Essas situações do dia a dia. Você recebe um presente, né? E a pessoa fala, gostou do presente? E você odiou o presente? Aí, gente, é uma coisa também de ver o quanto que vale a pena você nomear aquilo, quem que te deu aquele presente. Se é uma pessoa desconhecida, se é uma pessoa que pouco te importa, talvez você não precise dizer, eu adorei. Você agradece, você só agradece. Não fala que adorou. E se for uma pessoa que você tem, né, sei lá, se for teu marido, tua mãe e tal, você pode dizer, puxa, que legal você pensar isso e tal, mas olha, eu tô preferindo hoje, ou eu não gostei tanto da cor, eu acho que eu gostaria de pegar uma coisa que eu fosse realmente trocar isso pra eu... Sabe, tem jeitos de falar. Eu acho que a gente tem que aprender essa comunicação não violenta, né? Nomeando e explicando. Só que dá muito trabalho também, então a gente prefere mentir, né? Então, assim, sabe, gente, dessas pequenas coisas. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Comece a falar a verdade no dia a dia com as coisas mais cotidianas da face da terra. É sobre a comida, é sobre a música que está tocando. Sabe, se você coloca uma música e a pessoa que está com você, ou se a pessoa que está com você coloca uma música e aquela música te irrita, você não gosta, você pode pedir. Você sabe que eu entro no Uber, muitas vezes eu entrei no Uber já e já pedi para a pessoa desligar o rádio para mim, né? E não é uma coisa fácil para mim. Você veja, eu sou a cliente, né? Gente, eu sou libriana. Eu acho que eu fiz essa live muito para mim também, porque os librianos, ou librianada, tá no nosso mês, estamos com o sol em Libra. Libriano tem uma coisa muito de agradar o outro, né? De ter a dificuldade de se impor mesmo, né? O outro nos importa muito. Então, porque a gente não quer brigar, porque a gente quer sempre deixar todo mundo numa boa, mas eu tenho aprendido como a gente pode se posicionar sem brigar, porque eu era a rainha da briga. Eu não sabia fazer nada na comunicação não violenta. Cara, eu me embananava tudo porque eu era grossa, mas assim, olha, às vezes vem esse ser grosso de dentro de mim ainda, às vezes vem a Cláudia grossa, né? Porque afinal é um treino, mas eu consigo muito mais. Então, assim, as librianas, não é que libriano tem às vezes uma dificuldade de se posicionar rápido. Então eu falo assim, moço, eu queria desliga o rádio pra mim, porque eu queria me concentrar em outra coisa. Ou, né, quando eu falo para os cariocas desligarem o ar-condicionado, aqui eles quase morrem, né, porque carioca sem ar-condicionado não vive. Sabe, então são nessas... Por que eu ia viajar daqui até a Barra da Tijuca escutando uma rádio que eu detesto, dentro de uma temperatura que me agride? Se eu posso, como cliente, como não só como cliente, como ser humano, falar, olha, eu estou incomodado.
Então são nessas pequenas coisas que eu falo que a gente tem que pedir, falar, né? Se a pessoa fala, não, eu não vou fazer isso para você, aí você pode subir um degrau. Dependendo de quem é a pessoa, você pode até discutir com a pessoa. Se ela não te respeitar, isso daí depende, né, gente? Mas não esqueçam, gente, de treinar no dia a dia. Gostou dessa roupa? Não, eu acho que não achei tão legal. Mas a roupa é tua. Você pode sair assim, né? Se alguém te pede. Olha, gente, não é o meu estilo. Mas olha, se você tá feliz, a roupa é tua. Porque se a pessoa diz que não gostou da tua roupa, você já vai jogar tudo pra cima, se jogar no sofá, começar a chorar. Também, cadê a maturidade? As pessoas não falam as verdades. A pessoa que mente muito pra outra, ela tá se acovardando perante si e geralmente tá lidando com gente muito infantil que não aguenta a verdade. Ou você é muito infantil que não aguenta a verdade. Então, assim, saber lidar com essas verdades do cotidiano. Gente, tem gente que se o parceiro, se o namorado falar que a roupa é feia, a pessoa começa a chorar. Eu já vi essa cena na minha frente. O namorado, ela perguntou, eu tô bonita assim? Ele falou, eu não gosto muito desse estilo. E ela começou a chorar, deu um chilique, dizendo que se arrumou para ele, que comprou aquilo para ele. Isso vi dentro da minha casa, né? Então, assim, cadê essa mulher, né? Cadê a mulher? Era uma criança que estava dando piti ali. Cadê a mulher, a adulta, né? Então, assim, eu tô falando isso porque às vezes a gente quer quebrar coisas muito grandes e a gente esquece que o treino tá no copo d'água. Eu não quero água agora. Ou eu quero beber outra coisa. Ou eu não quero ver esse filme. Ou essa música me incomoda. Ou o tom de voz que você chegou em casa hoje não foi bom para mim. Né? Porque é muito também quando a gente mente para agradar, é porque a gente recebeu alguma coisa, alguma situação. Então a gente recebeu uma situação e a gente tem que responder para essa situação. Né? Então prestem bastante atenção, tá, gente? É um treino delicioso. Juro para vocês que parece difícil, mas a hora que você consegue fazer uma frase assim, olha, eu não gosto muito disso, eu prefiro outra coisa. Gente, eu acho que dentro do nosso ser, né, toda a nossa psique bate palma, ela faz yes, ela joga assim ela deve jogar dentro da nossa energia sei lá, uma bomba maravilhosa. A gente fica pá, poderosa, pá, com potência, sabe? Depois que a gente consegue fazer isso. E eu juro pra vocês que é na pequena coisa. Gente, experimentem. Outra dica. Bom, nomeia em primeira pessoa, fala das emoções de verdade, né? Outra coisa. Quando a sua verdade, isso é uma coisa pra gente prestar muita atenção. Quando a sua verdade fere o outro repetidamente, se você está num relacionamento, seja amoroso, seja de trabalho, seja de amizade, onde você não pode falar a verdade, onde você tem que mentir para agradar o outro o tempo todo, esse problema não é do outro, esse problema é seu. Essa relação não é de verdade, essa relação não é para você, essa relação não tá boa. Né? Então, assim, a gente fala assim, olha, se vocês não pensaram já falaram essa frase na vida. Nossa, eu tenho que mentir para agradar, porque senão eu tenho que mentir, porque senão o outro dá chilique, porque senão o cara, o meu chefe faz isso, porque senão o sei lá quem faz isso. Você diz que tem que mentir porque o problema é o outro. E eu digo para vocês, e digo para mim, né, o tempo inteiro também, quando você tem que mentir, o problema não é o outro, o problema é seu. Então lembrem disso também. Uma outra coisa muito legal que começa a acontecer quando você começa a falar a verdade, quando você para de mentir para agradar, você vai ter uma bússola de onde ir. Quando você começa a falar a verdade, muitas coisas vão acontecer. Algumas pessoas vão ficar putas da cara com você, algumas pessoas vão te tratar mal e algumas pessoas, gente, vão dizer, cara, obrigado por você falar isso. Que legal. Esses tempos, uma amiga minha estava um pouco acima do peso e ela falou pra mim, Clau, amiga,
eu não sei, às vezes eu acho que eu tô meio gordinha, você acha que eu tô meio gordinha? Eu não tô me sentindo bem. E eu falei pra ela, amiga, eu acho que você tá um pouco sem energia, que o teu corpo tá diferente, eu acho que você tá acima do peso e eu acho que ia te fazer super bem você fazer mais exercício e emagrecer. Porque eu vi você meses atrás sem esses quilos todos que você tá agora. Então assim, amiga, eu acho que você tá acima do peso. E ela ficou parada na minha frente na hora, né? Porque sempre quando uma amiga fala isso, você fala assim, ai amiga, nada a ver, você tá bem. É ou não é que a gente fala isso? Porque a gente não tem coragem de falar que a outra pessoa tá gorda. E quando eu falei isso pra ela, ela me perguntou. E eu falei a verdade. E eu falei a verdade incentivando ela. E logo depois, nos dias depois, ela me ligou e falou, Clau, fez tanta diferença você falar pra mim que você estava me vendo acima do peso e você falar pra mim como você lembrava que eu estava mais feliz quando eu estava sem esses quilos, que, puxa, tá me tendo um grande incentivo para eu perder esses quilos. E ela realmente perdeu, tá linda, maravilhosa, e a gente sempre fala desse episódio. Como a amizade verdadeira também pode ser a amizade de pontuar pro outro, porque o outro pergunta essas coisas para ter uma desculpa para continuar na zona de conforto. E as amigas de verdade são amigas que podem dizer essas coisas. Ó, amiga, não tá legal o seu tom, não tá legal esse relacionamento que você tá toda hora nervosa. Amiga, eu tô vendo que você não tá legal, fala pra ela. Eu acho que a gente se ajuda bastante, né? E outra coisa que eu acho que vai acontecendo, gente, que é muito importante, muito legal nos nossos processos de autoconhecimento, principalmente em relacionamentos amorosos, tá? Quando você começa a falar pro outro a verdade, carinhosamente, nomeando, né, dizendo que é teu. Olha, eu sou assim, eu sinto isso, nomeando as tuas emoções, é muito legal, porque o outro, ele ganha de você uma licença para poder fazer a mesma coisa. Às vezes o relacionamento estava viciado em mentir e você vai começar a trazer a verdade, começar a parar de mentir para agradar o outro. Amorosamente, se comunicando de uma forma bacana, né? Com responsabilidade, gente, com consciência, tá? Você começa a dar para o outro o exemplo, né? Acontece comigo o tempo inteiro. Você dá para o outro o exemplo, que o outro também pode te trazer com amorosidade coisas que antes ele mentia para te agradar. E, gente, sabe o que vai acontecer no relacionamento de vocês, que é o que acontece nos meus? A gente se conecta em outro patamar com essa pessoa. A conexão com essa pessoa fica tão mais profunda, a gente começa a amar mais. Sabe por quê? Porque a gente é mais aceito. E amar é aceitar o outro com tudo que ele é. E a gente vai aprendendo a aceitar mais um pedaço do outro. Quando a gente pode falar para ele, né? O outro aprende a aceitar, né? Mais um pedaço da gente. Quando a gente pode falar para o outro a nossa verdade, mesmo que o desagrade. E olha que profundo isso, quando o outro pode falar para a gente uma coisa que ele sabe que vai ser desagradável para a gente, mas ele pode falar com carinho e a gente pode aceitar aquilo, ele vai se sentir aceito, ele vai se sentir pertencendo àquele relacionamento. E a conexão fica tão mais forte. Isso se chama cumplicidade nos casais. É aquele casal que você vê e que o outro pode falar uma coisa, o outro olha. Sabe aqueles seres que se olham e que você sente que não vai ter chilique, que não vai ter bateção de porta, que não vai ter bico na mesa, que não vai ter espetada sacana na frente dos amigos, porque existe espaço para falar das coisas sem brigar. Você pode até não concordar no final, mas tem que existir o espaço para conversa da verdade. Se o outro não consegue receber a sua verdade, ele pode até ir embora, gente. Foi o que aconteceu no meu casamento, né? Por exemplo, hoje é muito claro para mim. Quando eu cheguei no patamar com meu ex,
que a gente falou todas as verdades um para o outro, eu não conseguia viver com a verdade dele. A verdade dele me violentava, me agredia nos meus valores pessoais. Então, eu fui embora, né? Então, entende? Então, assim, mas eu vivi na verdade. Eu fui embora do meu casamento sabendo de toda a verdade daquela relação. Entende? É muito legal, é muito melhor. Por isso que hoje o meu coração está limpo e estou vivendo uma nova relação. Né? Vivi outras tantas e estou vivendo uma relação. Quem não consegue se relacionar, quem fica muito tempo sem se relacionar, muito tempo fechado para os relacionamentos, possivelmente também é porque não conseguiu lidar com a verdade do que aconteceu. Né? Eu sofri muito com a verdade do meu ex, muito com as verdades dele, porque não eram muitas verdades sobre muitas coisas, e eu escolhi. Muitas vezes acontece isso, tá, gente? Tá tudo bem, a vida é assim, né? Mas de saber que a gente pôde apresentar um para o outro a verdade, me deixa muito no meu centro, sabe? No meu pilar. Me fez amadurecer, me fez pertencer a mim mesma, né? De uma forma muito profunda. Então, assim, eu acho que quando você pode abrir esse espaço, você entra num outro grau de conexão. Então, assim, você fala, nossa, eu quero mais conexão com meu namorado, com a minha namorada, eu quero cumplicidade no meu relacionamento. Quer? Então, aprenda a parar de mentir para agradar e aprenda a falar a verdade, nomeando o teu ser, falando das tuas emoções, falando com amorosidade para você e para ele, sem dar chilique, sem dar piti, né? Essa coisa toda. Eu acho que a gente vai para um outro patamar na vida. Nos amorosos e também com o teu chefe, com o teu vizinho, com a tua mãe, com o teu pai, com mãe e pai também, gente. E quando a gente nomeia e fala a nossa verdade, um outro nome para isso é dar limites para o outro, né? Porque às vezes a gente tem que falar a nossa verdade para se conectar, mas às vezes a gente tem que falar a nossa verdade para dar limites para o outro entender que isso dali não vai, né? Que aquilo não é teu. Por exemplo, eu saí de um casamento porque aquilo não era meu, aquilo não me pertencia. Então eu dei um limite, e o limite foi eu ir embora do relacionamento, né? Então os limites podem ser mil coisas, né? Então ficam essas dicas, espero que tenha agregado, mas assim, gente, obrigada pela presença, né? A live vai ficar gravada, mas gente, olha, de tudo que eu falei, eu quero muito, e me contem, eu adoro saber, me contem aqui, me contem na lista de transmissão do WhatsApp ou pelo direct. Tentem isso que eu falei, sério, comecem hoje, agora, na primeira possibilidade, eu aposto que vai aparecer uma possibilidade no dia de vocês. Comecem a falar a verdade nas pequenas coisas do dia. Respondam sim ou não, se for sim ou se for não. Digam se você está bem ou se você está mal, conforme você estiver. Diga que você acha aquilo bonito ou feio, conforme o que você achar. Experimenta para você ver que delícia que é. Gente, é uma delícia viver na verdade. É uma delícia. Eu tenho muito chão, né? Porque muitas vezes eu minto, lógico. Sem hipocrisias aqui, né? Mas assim, esse tanto que eu já andei na verdade já me colocou num lugar dentro de mim muito legal. Isso é auto-amor, que eu tanto chamo auto-amor, é minha revolução, né? Auto-amor é amar com verdade também, né? E essas mentiras, quando eu minto, gente, quando eu ainda minto, né? Eu me sinto mal e eu tento, em vez de deixar o inconsciente me trazer um sabotador para me fazer pagar a dívida, eu mesma tento fazer. Às vezes eu até volto para a pessoa e falo depois para ela, ó, aquilo que eu te falei hoje não era exatamente assim, eu não consegui te falar a verdade na hora, falo assim, olha, eu não consegui te falar a verdade na hora porque eu estava nervosa, porque eu estava com vergonha, porque eu estava com medo, mas eu queria te dizer agora que isso é assim, assim, assim. Ai, gente, eu já tive tanta conexão com amiga, com tudo. Olha, é muito legal. Experimentem e se puderem me contem que eu vou adorar. Um beijo, muito obrigada por vocês estarem aí comigo na live e até breve. Um beijo grande. Tchau, gente. Fiquem bem.